Não quero deixar o meu país, não quero ir para a Polônia ou a Alemanha. Temos nosso próprio lar. Damos nosso melhor todos os dias. Ninguém sabe como será o amanhã. Temos que construir pontes onde outros erguem muros. Uma guerra que já dura mais de um mês e soma milhares de vítimas. Alguns artistas ucranianos resistem em meio ao conflito, outros buscam refúgio no exterior. O Camarote 21 de hoje fala de êxodo e propaganda em tempos de guerra. A guerra russa na Ucrânia é também uma guerra de narrativas. De um lado, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, resiste ao ataque russo e se apresenta como um homem do povo. Imagens de civis engajados e corajosos inundam as redes sociais mundo afora. Do outro lado, na televisão estatal russa, o presidente russo, Vladimir Putin, fala de neonazistas na Ucrânia e de ataques supostamente ucranianos contra civis. O que estamos vendo é claramente propaganda russa com essa nova dimensão das fake news, notícias falsas disseminadas como se fossem verdadeiras. O que as fake news fazem é apelar para o sensacionalismo e as emoções. Assim, elas parecem reais para quem não está bem informado. E isso é intencional, de ambos os lados, pois a nossa percepção de uma guerra é sempre influenciada pela imagem que temos do inimigo. Essa imagem se forma, por exemplo, por meio de filmes. A história da propaganda política no cinema vem de longa data. Já na década de 20, o cineasta soviético Sergei Eisenstein tinha uma imagem do inimigo bastante clara. No clássico O Encouraçado Potemkin, os vilões são representados pelos cossacos. Com essa cena, o diretor legitima a revolta heróica dos marinheiros contra o exército czarista. Eu diria que há estratégias básicas simples para retratar um inimigo. Normalmente, eles são filmados de baixo para cima, o que gera um ar ameaçador. Eles costumam ser retratados como personificações da morte, ou também como uma personificação de vermes ou outros animais que podem ser facilmente demonizados ou exterminados. Em O Grande Herói, do diretor americano Peter Berg, o inimigo é o Talibã. E ainda que o filme não se posicione em relação à guerra no Afeganistão, a imagem monstruosa do inimigo se mostra alinhada com os interesses da política externa americana. Em um século de história do cinema, a face do inimigo na telona não mudou muito. Assim como muitos outros filmes de guerra, O Grande Herói foi produzido com o apoio das Forças Armadas Americanas. Se trata de justificar certas posições da política externa, de vender armas e fazer a população americana entender que esses gastos são necessários para realizar as operações políticas em questão. Por décadas, o inimigo número 1 dos Estados Unidos na telona tem sido os russos. Em Rambo 3, por exemplo, eles aparecem como assassinos sanguinolentos. Top Gun, só a aparição da estrela vermelha russa já serve de ameaça fatal. Cougar, I'm gonna go head to head with them. A Rússia sempre foi o inimigo preferencial.
Foi assim tanto na Guerra Fria quanto nos últimos 20 anos. É um inimigo fácil de retratar na tela e que serve muito bem aos interesses americanos. Durante a Guerra Fria, o cinema americano viveu o auge do ufanismo. Em Amanhecer Violento, de 1984, os soviéticos invadem os Estados Unidos. O exército russo é retratado de forma brutal e impiedosa. Em 2012, Hollywood lança uma nova versão do filme. Dessa vez, no lugar dos russos, os vilões seriam os chineses. Mas uma mudança de interesse na política externa americana provoca uma adaptação de última hora no roteiro. Mudaram o filme. Em vez da China, o inimigo passou a ser a Coreia do Norte. Por mais ridículo que possa parecer a Coreia do Norte invadindo os Estados Unidos, esse é o Amanhecer Violento de 2012. Com frequência, a política influencia os filmes de guerra, também na Rússia. Durante o governo de Putin, houve uma leva de produções russas sobre a Segunda Guerra Mundial, que na Rússia é chamada de a Grande Guerra Patriótica. No épico T-34 de 2018, soldados russos enfrentam o exército nazista em um clássico de bem contra o mal, uma imagem que a atual propaganda russa tenta empregar na guerra contra a Ucrânia. Acho que o que estamos vendo hoje, especialmente no caso da Rússia em relação à Ucrânia, é um tipo de propaganda muito visual nazi-fascista. Não há nuances na forma de retratar o inimigo. Vejo uma linha direta com essas imagens do inimigo nazista que estão sendo reinvocadas na Rússia de hoje. A triste verdade é que, em meio a uma guerra real, jogos estratégicos com imagens fictícias não contribuem em nada para a paz. Pelo contrário. Acredito que depois da invasão da Ucrânia, vai ficar ainda mais fácil retratar a Rússia como o país inimigo. É lamentável, pois isso vai impactar as relações globais e dificultar a diplomacia em um momento em que a diplomacia se faz mais necessária do que nunca. E da ficção para a vida real. Um jovem sírio foge da guerra em seu país para a Ucrânia antes do ataque russo. Uma história contada por uma cineasta ucraniana que hoje vive a guerra na própria pele. Região de Donbas, leste da Ucrânia, antes da invasão russa. Esse é o cenário do documentário This Rain Will Never Stop, A Chuva Nunca Vai Parar, em tradução livre. O filme, que já pode ser considerado um documento histórico, trata da guerra onipresente na região já desde 2014. E foi dirigido pela cineasta ucraniana Alina Gorlova. Nossa equipe conseguiu contatá-la em 7 de março na cidade sitiada de Kiev. Recém terminei meu último filme e sinto como se eu já não fosse mais a mesma pessoa que fez o filme. Tudo mudou, aquele mundo não existe mais. Em algum lugar da capital Kiev, Alina atua no serviço voluntário. Por razões de segurança, ela não pode revelar a localização do centro de ajuda. Estou no meu carro, perto do... Não posso dizer onde. Estamos tentando administrar a ajuda humanitária para a população civil e o exército. Nos organizamos como dá, porque a situação é realmente muito difícil. Em 2018, ela filmou no posto de controle entre a área ucraniana e a separatista. Já nesta época, a tensão na linha de conflito era crescente. Foi quando ela conheceu Andriy Suleiman, que trabalha na Cruz Vermelha. O jovem sírio de 20 anos havia fugido da guerra em seu país para o leste da Ucrânia, terra natal de sua mãe e onde a guerra novamente o alcançou.
Так что, видела там нет? Не, ну, в городе, где мои родичи, там их, ну, сейчас нет. А так, Ну, так что подожди, вокруг это ж есть? на севере. Это Ну ж да. курды. Да, Это же оппозиционные силы. ну, Правильно? смотреть с какой стороны. Ну, опять-таки, сирийское правительство. Да, против всех, там, каждый на себя одеяло тянет. Не, просто там же ж курды, получается, Турция, Ирак и еще и Сирия. У всех. Всем вы мешаете. O filme foi acontecendo por conta própria, de certa forma. Fomos apenas registrando a realidade até que nos demos conta de que havia algo muito maior por trás. Pois, mais do que narrar um destino pessoal, a história de Andriy provoca uma reflexão universal sobre a guerra. Cenas como as de paradas militares ucranianas ganham hoje um significado completamente diferente. Antes do ataque russo, muitas pessoas no exterior diziam que isso era militarização. Mas agora fica evidente que essas pessoas estavam nos protegendo desse insano exército russo. Os dois países de Andriy sofrem hoje com guerras. Mas, apesar dos riscos, os pais dele decidiram já em 2014 que permaneceriam na Ucrânia. E Andriy? Оля, Оля, Também Andriy decide permanecer na Ucrânia. O motivo? Acho que ele seguiu os mesmos motivos que eu. Eu não quero deixar o meu país. Eu não quero ir para a Polônia ou a Alemanha. Amo esses países e seus povos, mas eu tenho meu lar. Tenho meu país. Todos esses refugiados ucranianos que estão deixando o país neste momento estão indo por necessidade, não por escolha. Acho que Andriy decidiu ficar porque aqui ele sabe o que fazer. Sabe onde trabalhar e sabe que tem amigos. Quando entrevistamos a Lina, Andriy estava a salvo. Ele seguia na região de Donbas e trocava mensagens com a Lina. Antes da guerra russa, a cineasta acompanhou Andriy em uma visita ao tio em um campo de refugiados no Iraque. Ela queria mostrar o impacto psicológico duradouro da guerra e como guerra e paz se alternam continuamente. Quis mostrar como a história é cíclica, como desde o princípio, desde a antiguidade, nunca conseguimos quebrar esse ciclo de guerra. Talvez isso signifique que a guerra é algo que está dentro de nós. Porque guerrear quando ansiamos pela paz? O que leva alguém a escolher a guerra, a pátria, o amor? Essas são perguntas que movem tanto o filme quanto as noites de insônia da cineasta. Perguntas que, no momento, ela não tem como responder. Meus amigos e eu decidimos ficar até o fim, que eu espero que esteja próximo. Eu espero que consigamos reaver nossos territórios. Esse é o nosso sonho. Muito obrigada, tudo vai ficar bem. Tchau, tchau. Bye, bye. O Camarote 21 vai a um rápido intervalo e já volta. Camarote 21 de volta com um programa sobre a cultura em tempos de guerra. Em meio à destruição de cidades e projetos de vida, também relações culturais se desfazem, como se vê em grandes museus de Berlim. No Museu Antigo de Berlim, na antiga Galeria Nacional, em todo lugar, manifestações de solidariedade com a Ucrânia. Mas as cooperações internacionais com instituições culturais russas estão congeladas desde o ataque de Putin à Ucrânia.
Na guerra, a cultura fica sem possibilidades, a guerra destrói tudo. É preciso pensar que onde antes havia talvez leves desavenças políticas, a cultura e a ciência sempre eram vistas como portas, como instrumentos de diálogo. Mas agora isso mudou rapidamente. É desconcertante porque são relações de anos que se quebram. E é claro que nos preocupamos com nossos colegas de profissão e parceiros do lado de lá, que trabalham nessas instituições. Até então, a Fundação do Patrimônio Cultural Prussiano era a instituição alemã que mantinha os vínculos mais estreitos com a Rússia. Até porque grande parte do acervo da fundação, que foi levado para a antiga União Soviética após a Segunda Guerra Mundial, se encontra até hoje em território russo. Ainda hoje, quase 80 anos depois da Segunda Guerra, nós ainda estamos ocupados com as consequências do conflito. Tentamos reunir o patrimônio perdido, reconstruir conhecimento e, ao mesmo tempo, há outra guerra acontecendo, que lida com pessoas e bens culturais da mesma forma. Estamos novamente em um processo de destruição. Muitas peças, como o Tesouro de Eberswald, descoberto em 1913 próximo a Berlim, têm hoje apenas uma réplica exposta na Alemanha. O original está no Museu Pushkin, em Moscou. Mais de 10.000 itens foram saqueados pelo Exército Vermelho e levados para a antiga União Soviética, onde muitos ainda hoje estão armazenados em depósitos. Com a parceria entre cientistas russos e alemães, surgiu ao longo dos anos uma rede de cooperação. Nossa prioridade como cientistas e museólogos é, logicamente, descobrir o máximo possível sobre esses objetos e trazê-los para a discussão científica. Um grande sucesso nesse sentido foi o projeto Europa Sem Fronteiras, uma série de exposições conjuntas que, no entanto, só foi realizada em território russo. O projeto começou em 2007 com uma grande mostra em Moscou sobre os tesouros da dinastia Merovingia. Em 2013, foi a vez da Era de Bronze. Na inauguração da mostra em São Petersburgo, a então chanceler federal alemã Angela Merkel teve um encontro não muito amigável com Vladimir Putin. Nós somos da opinião que esses objetos deveriam retornar para a Alemanha. Mas, mesmo com a cooperação científica funcionando, a devolução das peças é outra história. Recentemente, uma exposição sobre a Era de Ferro esteve em cartaz no Hermitage de São Petersburgo e no Museu Histórico de Moscou. Durante a pandemia, muitos objetos do acervo alemão foram enviados para exposições na Rússia, mas nenhum pesquisador. Os cientistas alemães tiveram de acompanhar as mostras de longe, por meio de visitas online e catálogos. Será que com a guerra russa na Ucrânia se inicia uma nova era do gelo nas relações teuto-russas? É o que a ministra alemã de Cultura e Mídia quer evitar. Eu acho que precisamos de mais pontes, precisamos construir pontes onde outros erguem muros. Eu sou contra um boicote cultural. Nós estivemos ligados pelo amor ao patrimônio. Isso superou mesmo tempos difíceis e eu espero que, em algum momento, consigamos reatar as relações. Projetos atuais de exposições já foram afetados pela guerra. Na Alemanha, a mostra temporária Mundos de Schliemann será inaugurada na metade de maio em Berlim, sem o acervo russo previsto, e também não viajará a Moscou como inicialmente planejado. E também na Biblioteca Nacional da Alemanha já se percebe os efeitos da guerra. A repartição do leste europeu deixou de receber arquivos de mídias e lançamentos russos. Também aqui as relações de cooperação com a Rússia foram congeladas. Está tudo parado. Ficamos na expectativa de que esses projetos sejam retomados, pois são iniciativas importantes que conectam povos e ajudam a consolidar a convicção de que guerras e conflitos, como o que vivemos agora, sempre nos fazem retroceder. No acervo infanto-juvenil da Biblioteca Nacional, o diretor nos mostra publicações russas e ucranianas, repletas de imagens que retratam o anseio humano por paz e harmonia. Enquanto isso, infelizmente, na cidade portuária de Odessa, Ucrânia, civis deixam o país.
Entre os que partiram, instrumentistas da Ópera Nacional de Odessa, que agora comovem o público no exterior. Som de força monumental. Quase como se uma orquestra conseguisse derrotar todo o exército russo. Hans Zimmer, compositor de trilhas de filme, é especialista em sonoridades épicas e dramáticas. Já há mais de 2 anos, ele havia contratado a Orquestra de Odessa para uma turnê europeia. Com a pandemia, os planos foram adiados, até que a terra natal dos músicos foi tomada pela guerra. Apenas uma parte da orquestra conseguiu fugir. Nós conseguimos ajudar 10 pessoas a sair do país. E elas estão aqui hoje. Vocês podem se levantar, por favor? 10 instrumentistas ucranianas viajam agora em turnê pela Europa. Na bagagem, o trauma da fuga. Quando a guerra começou, Vera Ivanidenko foi acordada pela mãe. Ela disse, pegue as suas coisas, nós vamos para o porão. Assim começou aquela manhã. Nós ainda não estávamos entendendo nada. Foi horrível, você fica sem entender, é uma situação que você não conhece. Esse sentimento vai permanecer comigo, ainda fico tensa quando me lembro. Vera agora está a salvo. Mas metade da orquestra ficou na Ucrânia. Alguns dos músicos estão em combate. No palco, eles são apoiados por instrumentistas de toda a Europa. Estamos unidos com os músicos que se juntaram a nós. Nos sentimos como uma grande família europeia. A música é e sempre será uma parte essencial das nossas vidas, pois ela ajuda a nos distrairmos, especialmente quando algo tão triste está acontecendo. O palco como refúgio, ao menos para esquecer do sofrimento por alguns momentos. O fato de estarmos aqui não torna a situação mais fácil para nós do que para os que ficaram. Nós sofremos muito com tudo isso e sentimos uma grande dor por nosso povo. Nós rezamos para que tudo isso acabe logo. E elas tocam a música não apenas para o público, mas por todo o seu país, por suas famílias. Até o fim de abril, a turnê deve passar por 20 cidades. O que acontecerá depois disso, ninguém sabe. Nós não conseguimos pensar no futuro agora. Nossos valores mudaram completamente. Muito do que era importante para nós virou poeira. Nós não temos mais planos, nossa vida não será mais como antes. Mesmo dentro de nós, as coisas não são mais como antes. Mas nós sabemos a importância das pessoas próximas e o quão importante é viver o dia de hoje. Nós tentamos fazer o nosso melhor a cada dia, pois ninguém sabe como será o dia de amanhã. A música como porto seguro para tentar suportar a incerteza do presente. A força e coragem dessas musicistas impressiona e contagia. Muito obrigada pela coragem de participar desta turnê. Obrigada por serem parte desta família. Nós amamos vocês. Todas essas pessoas estão aqui por vocês. A próxima peça é dedicada às mulheres da Ucrânia, logicamente, e só poderia ser uma música, a trilha da Mulher Maravilha. Wonder Woman.
Esse foi o Camarote 21 de hoje. A gente se vê de novo na semana que vem. Até lá!